Aula 7 da maratona sobre holding familiar. Nossa, passa rápido, né? Muita coisa para falar, eu fico sempre com a sensação que eu não falei tudo. Mas tudo bem, estamos aqui. Vamos lá, pessoal. E essa aula vamos falar exatamente sobre as vantagens fiscais. Eu acho que eu não vou conseguir falar em uma aula só, eu tenho quase certeza disso. Mas se não, a gente deixa para a última aula, só para arrematar. Então, é importante, antes de chegar e calcular que holding familiar é um assunto que envolve pelo menos 5 áreas do direito. Acho até que mais. Vou contar aqui com vocês. Direito civil, já vimos até no Código Civil. Tributário, obviamente. Societário, afinal, implementação dentro de uma empresa. Família e sucessões, então temos mais. E imobiliário, né? Porque tem toda uma questão de regularização de matrículas, envolve questões de imóveis, imobiliário. Fora as noções que quem trabalha com isso precisa ter de contabilidade, se não for um contador. Se for advogado e contador, então você brilhou, né? Então você já deve saber tudo aí. Advogado e contador que trabalha com holding familiar, então o cara é fera. Quanto mais anos trabalhando com isso, melhor ainda. É importante ter essa noção para que o dia que perguntem para você, você é especialista em holding familiar? Você pode falar, eu sou, porque eu trabalho com isso. Você tem que ter convicção disso. Mas você é especialista em todas essas áreas do direito? E eu costumo responder, olha, posso não ser especialista em todas, mas naquilo que tem a ver com holding familiar, sim. Então é essa a ideia, né? É uma matéria que a princípio parece o subnicho do subnicho, mas ela é muito abrangente. Você tem que observar questões que estão em várias áreas do direito ao mesmo tempo e até fora, a extraterrestre do mundo do direito, que é a parte da contabilidade. Está perto ali, né? Veio que uma área, são planetas irmãos ali, não dá para falar diferente. Tira esses devaneios de lado. Vamos logo para as vantagens fiscais, Diogo. Vamos parar de enrolar e vamos falar das vantagens fiscais. Vem aqui na tela comigo que eu vou fazer um resuminho para vocês. Reais em vantagens fiscais da holding familiar, elas estão basicamente em alugar e vender os seus imóveis e na possibilidade de extinguir o inventário. Eu vou trazer os subtópicos aqui para vocês e depois eu vou falar de cada um deles aqui também para a gente dar um pouco de dinâmica. Sempre quero dar dinâmica às nossas aulas, então é isso que eu quero. Aluguel e venda de bens. Vamos falar um pouco sobre eles antes de adentrar a um exercício prático. Na holding familiar, desde que os imóveis os imóveis estejam classificados corretamente, os impostos sobre aluguéis tendem a diminuir na relação da pessoa física com a pessoa jurídica. Na venda desses imóveis, o imposto de renda sobre ganho de capital, ele é substituído por outros impostos, que são imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS. Esses impostos podem substituir, em geral substituem, na comparação da venda da pessoa física com a comparação da venda da holding familiar, da pessoa jurídica. Essa comparação pessoa física-pessoa jurídica sempre vai ser objeto de estudo para você perceber e poder transmitir para os outros os reais benefícios de uma holding familiar. Sempre observando questões relacionadas ao ITBI e ao ITCMD. Afinal, leão com fome, como eu disse lá atrás, se você não der pelo menos uma satisfação para ele fica bravo com você. E ninguém gosta de leão bravo. E o inventário, gente? Dá para eliminar o inventário? Olha, em tese dá. Se você conseguir fazer uma holding, implementar essa holding de forma que tire do patriarca e da matriarca da família todos os bens deles, aí você vai ter uma holding familiar muito bem implementada, que vai permitir que na fatalidade, né, infelizmente, existem duas coisas certas na vida. Uma é que ela acaba, a outra é que você vai ter que fazer inventário. Então, nessa fatalidade, que não tem o que fazer contra, ainda não inventaram remédio para isso, a gente pode resolver a outra parte, a parte burocrática, não ter que fazer inventário. Já passou tudo para o... Isso acontece quando você, no final da vida, você passa patrimônio, normalmente passa o patrimônio para os filhos, reserva o fruto, mas gasta aquele monte de dinheiro porque fez tudo em doações. É mais, em geral, tem que fazer um cálculo, né? Mas em geral acaba sendo menos custoso aí fazer pela holding familiar. Então é bom sempre, pelo menos, estuda, faz uma projeção, põe numa planilha quanto que vai custar uma coisa, quanto que vai custar outra.
Não custa, isso aí, fazer cálculo, acho que custa bem menos do que esperar para ver o que vai acontecer. Vamos direto para um exercício? Vamos comigo aqui. Como é que funciona a venda de imóveis dentro de uma holding familiar? Vamos fazer uma comparação. A venda de imóveis pela pessoa física, de acordo com a Lei 8.981 de 95, que regula o imposto de renda sobre ganho de capital, que é o imposto de renda sobre lucro e imobiliário, ela fala, pelo menos desde a última atualização em 2016, em uma faixa de 15%, quando o lucro é até 5 milhões, até 22,5%, 22,5%, quando o lucro está acima de 30 milhões. Baita negócio. Ainda assim, a maioria dos casos aqui que a gente observa, 15% já é uma alíquota que faz com que haja um gasto muito grande na venda de imóvel. Então imagina, né? Exemplo. A pessoa física comprou um imóvel lá atrás por 100 mil reais. Vendeu esse ano por 1 milhão. Então ela teve quanto? 900 mil de lucro. Sobre esses 900 mil, excetuadas as regras de isenção, né? Você pode empenhar esse valor na compra de outro imóvel. Todo mundo que já vendeu imóvel sabe dessas regras. Você pagaria imposto de renda sobre o lucro de ganho de capital, né? Sobre o lucro, sobre o ganho de capital, de 135 mil reais. Isso a pessoa física. E na pessoa jurídica? Vamos lá. O imposto de renda sobre ganho de capital varia de acordo com o regime tributário da empresa no momento da operação. O que isso quer dizer? Que se a empresa estiver com regime tributário classificado, regime tributário no Simples Nacional, ela vai pagar 15% sobre a diferença entre o custo e a venda do imóvel. Ou seja, não é vantagem. Se estiver no lucro real, aí é uma bagunça, porque vai somar o lucro líquido, que é a receita da venda, menos o custo de aquisição do imóvel da empresa, e aí vai incidir mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e imposto de renda da pessoa jurídica. Loucura. Joe, por que você está falando que venda na pessoa jurídica é mais barata? Onde você está maluco? Não, gente, calma. Estamos falando aqui do regime do lucro presumido. Então, a empresa holding familiar que esteja classificada como lucro presumido, aí sim, o valor é somado ao valor da receita bruta da empresa no período, incide contribuição social sobre o lucro líquido e a alíquota efetiva da tributação vai se aproximar a 6,73% sobre o valor da venda. Então, é a diferença. Volta aqui comigo para você fixar a matéria. Pessoa física vendendo, como é que vai ser o cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital? O valor que eu comprei, subtrai esse valor que eu comprei pelo valor que eu vendi, e com essa diferença eu tributo naquela faixa de 15% a 22,5%. Se eu tiver um lucro, por exemplo, de menos de 5 milhões, eu tributo com 15%. Naquele exemplo que eu dei para vocês, que eu comprei por 100 e vendi por 1 milhão, eu tive que pagar 135 mil de imposto. Volta aqui comigo. A empresa comprou, então, ou comprou. Esse comprou está grifado aqui, porque ela não precisa ter comprado, ela pode ter recebido, né? Os patriarcas da família podem ter entregues esse imóvel por 100 mil reais para a empresa. Aí ela vendeu lá na frente por 1 milhão. E esse 1 milhão é o valor da operação. 6,73% sobre o valor da operação dá imposto de 67,3 mil. Volta aqui comigo. 135 mil menos 67,3 mil é uma bela diferença. Dá para fazer uma ótima reforma. Não sei, viajar, fazendo tanta coisa. Estou dando um exemplo de... Diogo, 100 mil para 1 milhão é uma valorização muito grande. Se for 500 mil, ainda cai pela metade. Seria de menos de 70 mil, né, na pessoa física, e de pouco mais que 33 mil na pessoa jurídica. Ainda assim, uma diferença de quase 40. Acho que é importante a gente ter em mente que o grande ganho talvez esteja aí. Depois, é claro, da possibilidade de não fazer inventar. Vou dar uma dica profissional para vocês. Volta aqui comigo. Para isso tudo acontecer, os imóveis precisam estar classificados contabilmente, a importância do contador, como ativo circulante, ou seja, estoque da empresa, e não como ativo imobilizado, tá? Quer dizer, aquela operação de venda precisa
ser representada. Olha, eu tenho a atividade da minha empresa, a minha holding familiar, qual que é a atividade da empresa? Ela vende imóveis próprios. Eu vendi um imóvel próprio, quer dizer, esse imóvel precisaria estar como estoque, porque eu estou realizando a atividade empresarial da empresa, né? Realizando a atividade empresarial da holding familiar. O que é diferente se você vendesse um ativo da empresa. Se você vende o imóvel e ele está classificado como ativo da empresa, aí você entra na regra geral, vai pagar os 15% sobre o ganho de capital. É muito importante essa dica profissional, vocês anotarem. Vem aqui na tela comigo para vocês anotarem aí, ou tirarem o print, como vocês quiserem. Importante, se o ativo estiver imobilizado e não no ativo circulante, haverá tributação como ganho de capital e não como receita operacional, sem incidência nas contribuições ao PIS e COFINS. Então, fica mais caro. Lembra que eu falei para vocês da importância, volta aqui comigo, lembra que eu falei para vocês da importância do contador? Não é importante, ele é indispensável para você fazer uma operação como essa. Você só vai observar o real benefício, né, a vantagem, na hora que você perceber que está classificado contabilmente da forma correta, para você poder se beneficiar do incentivo fiscal legal. Agora, e no aluguel? Também tem benefício, né, Diogo? Tem, vamos voltar aqui. Como é que funciona o aluguel na pessoa física? Como é que funciona? Então, todo mês a pessoa que recebe aluguel de imóvel na pessoa física, ela deveria, pelo menos, emitir, e eu falo deveria, que eu conheço um monte de gente que não faz isso, deveria emitir um carnê-leão, DARF, mensalmente. Senão você ainda vai pagar multa e juros de até 20%, tá? Você deduz as despesas com o imóvel, quer dizer, eu paguei IPTU, se eu paguei o condomínio, se eu não passei isso para o inquilino e tal, e vai obedecer a tabela gradativa do imposto de renda de 7,5% até 27,5%. Isso, num exemplo prático, pode... eu vou fazer para vocês mais adiante, mas vamos fazer a comparação aqui com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, aí vocês já sabem que para a pessoa jurídica ter esse benefício, o regime precisa ser do lucro presumido. Do total dos aluguéis recebidos, presume-se um lucro de 32%. Sobre esse valor incide imposto de renda da pessoa jurídica da faixa de 15% a 25% e contribuição social do lucro líquido de 9%. Ou seja, de 24% a 34% sobre os 32%. Eu falei que a gente ia fazer conta. Estou fazendo conta aqui com vocês. Mas calma, não precisa ficar preocupado. Acompanha comigo. Sobre esses 7,68% e 10,88% dos aluguéis, que é o resultado dessa conta aqui de cima, que eu já fiz, já deixei aqui para vocês, somam-se PIS e COFINS, 3,65%. Daí que a empresa vai pagar entre 11,33% e 14,53% em impostos sobre os aluguéis. 11,33% se o valor do imposto for menor, o valor do aluguel for menor, e 14,53% se for maior, dependendo da tabela em que ele vai se enquadrar aqui no início. Olha só a diferença. Enquanto a pessoa física paga até 27,5% do imposto sobre o aluguel, a pessoa jurídica paga até 14%, a metade. O que vocês acharam disso? Na questão do aluguel de imóveis. Volta aqui comigo. Se vocês têm uma situação, estou olhando aqui para ver se eu ainda consigo falar para vocês, eu vou ter que deixar para outra aula, como eu disse para vocês. Mas, imagina que, eu vou fazer um exercício rápido, imagina que durante um ano, aquele aluguel gerou uma renda de 60 mil reais para a pessoa física. Ela teve que pagar mais ou menos 18 mil, quase um terço, de imposto de renda, né? Porque é 27,5% durante 60 mil. Né? A pessoa jurídica vai pagar 11,33% desses 60 mil. Então, isso vai dar mais ou menos uns 7 mil reais. Então, de 18 para 7 tem uma grande diferença. É mais um benefício que vocês conseguem visualizar na gestão do patrimônio profissional para uma empresa com características de holding familiar. Venda e aluguel de imóveis por pessoa jurídica, holding familiar, é mais vantajosa, porque a lei assim determina, e eu trouxe todas as leis aqui para vocês,
do que a gestão desse mesmo patrimônio na pessoa física, fora a possibilidade de você fugir do inventário. E sobre ela eu vou fazer um exercício na próxima aula, onde a gente vai finalizar essa maratona sobre holding familiar aqui no Legale. Eu espero vocês.